Tá pegando, Mário? O som? Sim. Tá. Tá me escutando? Tô vendo. Tá tranquilo pra você? Sim. Certo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro episódio no Estúdio Novo. Algumas adaptações mais em cima da hora. Mas agora nós já vamos iniciar a live. Pessoal, antes da gente iniciar aqui com a nossa convidada, eu vou falar para vocês dos nossos patrocinadores. Para quem já acompanha a gente desde o início, sabe que o Orley Carvalho, ele é nosso parceiro aqui. Além dele fazer as nossas canecas personalizadas, o Orley, ele é escritor. Ele tem um livro de poesia com o título Poetar se aprende poetando. É uma leitura bem leve, uma leitura que a gente gosta muito, bem tranquila. Então, para quem quer fugir desse cotidiano, dessas leituras que nós temos, né, mais maçantes, é uma ótima pedida. E se você tiver interesse em estar adquirindo, você pode estar adquirindo na Amazon ou no Magazine Luiza. E nós também temos agora uma parceria com a Bigepar, que ela está no mercado há mais de 5 anos e é uma assessoria de marketing digital. Ela oferece serviço completo, tanto para empresas como para as pessoas físicas. Os serviços, eles incluem gestão de mídia, gestão de tráfego, lançamentos, site, identidade visual e conta com uma equipe altamente qualificada no atendimento ao cliente. E nós podemos atestar isso, porque é a assessoria do Dono Trela. Isso mesmo. Exatamente. Nós estamos muito felizes com o trabalho da Bigepar. Nós só crescemos depois que eles entraram, né, Mari? Sim. Eles acompanham, dão várias ideias e faz assim o formato do podcast ficar cada vez melhor. E a nossa cara. Isso é legal. Isso é muito legal. Eu quero deixar também, a gente quer registrar aqui um agradecimento especial para o Bruno Simões, que foi quem ajudou a gente com toda a montagem aqui. Na verdade, eu montou sozinho, tá, gente? Toda a montagem aqui dos microfones e do teste do áudio, enfim. Muito obrigada, o Bruno é muito prestativo e faz parte tanto da equipe da advocacia quanto do Dando Trela, né? Com toda certeza. Sem ele, nós não teríamos conseguido. Sim, pessoal, nós estamos muito felizes de estar no nosso cenário, num lugar que tem mais a nossa cara e que a gente consegue ter mais tempo e consegue passar para vocês exatamente qual é a nossa essência e também receber melhor o nosso convidado. E falando em convidado, eu vou apresentar para vocês a convidada dessa semana. A convidada dessa semana, ela é minha vizinha lá no condomínio. Ela recentemente deu uma festa bafônica de aniversário, que eu fui prestigiar, maravilhosa. Ela é neuropsicóloga há mais de 15 anos, é formada pela Unip de Goiânia, especialista em reabilitação cognitiva. Desliga ali, põe no silencioso. Eu vou sem registro. Eu vou deixar gente, no... que maravilha, cobrança. Eles estão me interrompendo aqui para me cobrar. Ou oferecer alguma coisa. Exatamente. Era 0303, não. Deixa igual pra ver. Pessoal, então eu vou voltar aqui à apresentação da nossa convidada. A convidada de hoje é neuropsicóloga, formada pela Unip de Goiânia, especialista em reabilitação cognitiva, esposa, mãe, atua na área há mais de 15 anos. Seja bem-vinda, Jaqueline Alarcão. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes. Obrigada a vocês pelo convite. E também poder inaugurar junto com vocês. Muito né? legal isso, né? E não estava planejado, Jaque. Né? Não, quando eu te contei, não estava planejado. Você acredita? Sim, já imaginei. Exatamente. Fica marcadinho, né? Muito legal, a gente foi agendando e daí as Sim. coisas foram acontecendo, né? E era para ser você a convidada da Inaugurar. estreia. Que bom, que prazer.
Bacana mesmo. Nossa, assim, para a gente iniciar, o que a neuropsicologia estuda? Para ficar assim, mais claro para o pessoal que está nos assistindo. É uma ciência que a gente estuda o comportamento e a cognição. O comportamento seria a psicologia, né? Cognição, o cérebro. E para ser neuropsicólogo, o profissional tem que ser psicólogo e depois especializar em neuropsicologia. Né? Então, assim, muita gente às vezes nem sabe o que é o neuropsicólogo. Muita gente acha que eu sou médica, outros já sabem que eu sou psicólogo, então eles ficam no meio do caminho, né? Aham. Muito paciente fala isso. Então você não é médica? Não. Eu sou psicóloga, né, especializada em neuropsicologia. É uma área bem diferente da psicologia, né, que é uma área de atuação de avaliações, né? Só atua com avaliação. Só e reabilitação neuropsicológica também. E como que é esse atendimento, assim, como que ele é voltado, assim, né? Como, assim, para com o paciente? São para todos os públicos, né? Eu atendo todas as idades. Eu comecei com todas as idades, né? Assim, hoje tem profissionais que escolhem, às vezes, atuar só com criança, adolescente, adulto e idoso. Mas lá atrás, eu comecei com tudo. Acho que aqui em Campo Mourão não tinha ninguém. Então, a demanda da cidade pedia, né? Criança, adolescente, adulto e idoso, né? Então, eu já estava atuando, já comecei com tudo. E aí, hoje, eu faço toda a avaliação, todas as idades. Então, primeiro você se formou em psicologia. E depois fez uma especialização em neuropsicologia e depois em reabilitação neuropsicológica. São 4 anos de estudos. Nossa. E por que, Jaqueline, que surgiu essa vontade depois da faculdade de psicologia fazer neuropsicologia? Você já conhecia a área? Já sabia Na do que se faculdade não tratava? tinha na minha época, né? Na minha época não tinha neuropsicologia. Em Goiânia a neuropsicologia é muito forte. Né? Em Goiânia é muito forte. Diferente dos outros estados. Assim. Goiânia e Brasília. E assim, quando a gente estava terminando a faculdade, eu e uma colega de faculdade ficamos sabendo de uma instituição de Brasília que estava fazendo especialização, que fazia já um tempo, de neuropsicologia. Ela mesma foi atrás, ela também é neuropsicóloga hoje. Ela foi atrás pra gente, a gente começou a investigar, a gostar da área. Aí ela fez, numa época, logo depois da minha faculdade, eu formei em janeiro e casei em outubro. Então eu comecei no outro ano, né? Ela não, ela já entrou no mesmo ano que a gente formou. Aí quando ela entrou, ela já falou, nossa, é muito bom, é sua cara, pode entrar. Porque sempre na faculdade eu gostava das áreas mais assim, anatômicas, biológicas, tudo que relacionava à saúde. Muito mais do que a conteúdos psicoterapêuticos, assim. Não sei se vocês conseguem entender. Seria de terapia, esse tipo de coisa? Não, a terapia é muito mais psicologia, né? Eu gostava, assim, das matérias que, por exemplo, que se relacionava com anatomias, imagens, quando tinha que estudar algumas coisas de imagem. Então, assim, eu acho que eu estava buscando algo, né, no começo do curso, que era psicologia, mas do meio do curso para o final eu falei, peraí, eu estou gostando de outra área. Aí, quando eu vi a neuropsicologia, eu falei, é isso que eu quero fazer. E foi certeiro. Então, quer dizer que a neuropsicologia te escolheu. Sim, verdade. A neuropsicologia, olha, você me deu uma boa reflexão. A neuropsicologia me escolheu, verdade. A psicologia me escolheu também, né? Eu estava até comentando com você, né? E conta pra gente. É que assim, eu fiz... Era muito nova, né? Tinha 19, 20 anos. E eu estava prestando para farmácia. E farmácia na minha época, psicologia na minha época não tinha, em Goiás não tinha federal, só tinha particular. E era muito concorrido, era aquela, né, correria para prestar vestibular. E eu estava prestando para farmácia, a primeira vez prestei, não passei, a segunda vez prestei, não passei, na Federal de Goiás.
E já estava namorando com o meu atual marido, né? Meu marido. E aí pegou e falou assim, por que você não faz psicologia? Tá abrindo uma turma, tudo, em Goiânia, né? Já, a nossa turma, acho que foi a quinta, não me recordo agora. Mas foi uma das primeiras turmas. Aí eu falei, não, mas não sei o que é isso, né? Ele, não, vou colocar aqui pra você. Foi, fez o cadastro e colocou. E aí eu fiz a prova. E passei. Aí na hora que passou, eu falei, meu pai, falei, pai, eu passei pra psicologia. Mas e se eu não gostar? Eu posso parar? Ele falou, pode. Aí tô Que aqui. pai bonzinho. Sim, meu pai, minha mãe, eles sempre incentivaram a gente a estudar toda a vida. Minha mãe... Entendi. Se você falar assim, ó, não gosto, não quero fazer, entendi. Sim, sim, não, E isso que é muito bacana, porque às vezes se ele tivesse falado pra você que você não poderia desistir, talvez você eu não teria estaria aqui. entrado e não teria se descoberto. Não teria, né? Porque assim, gente, é muito jovem Sim. para escolher uma carreira para a vida inteira. Eu acho isso tão assim, imaturo, essas escolhas, né? Eu concordo. Mas você sabe que no meu teste vocacional deu psicologia e direito, meninas? Meu Deus! Deu psicologia e direito. Aí quando eu passei, eu lembrei da minha psicóloga que fez orientação vocacional. Aí eu falei, nossa, lá deu psicologia. Aí eu falei, vou fazer. E realmente eu não me vejo hoje fazendo, porque eu queria análise clínica, laboratório. Eu não me vejo hoje fazendo isso. Jamais. Eu sou do contato, eu não era para ficar trancada dentro de um laboratório. Olha, pra você ver, é Deus também atuando na vida da gente, né? Com certeza. E que bom que foi pro melhor caminho, né? Pois é, né? Ô, Jaqueline, eu sou meia do místico. Pergunta teu signo agora, eu esqueci de perguntar aqui. Mas deixa eu te falar, você acredita, assim, nisso que você falou, né? Que Deus faz os caminhos. Você acredita em destino? Acha que a gente já nasce predestinado? Sim, totalmente. Eu acredito muito, né? Principalmente porque a gente já tem a história da vida pronta, né? Acho que Deus faz o caminho da gente, né? Deus escolhe as pessoas também, acredito muito nisso. Acredito também que Ele nos acompanha, que foi Ele que me colocou na profissão, tanto na psicologia, tanto na neuropsicologia, usou essa amiga minha, né, para me mostrar o caminho da neuropsicologia, gostei. Então, é destino. E seguindo aqui, saindo um pouco do místico, como que eu sei que eu tenho que buscar um neuropsicólogo? Você adulto, vamos supor. Se você tem uma dificuldade de memória, se você perde muitos objetos, se você esquece compromissos com frequência. Isso é importante você falar, sabia, Jaque? Porque às vezes quando a gente fala perda de memória, a pessoa fala, eu não tenho, mas ela não para refletir com essas coisas que você falou. Que é esquecer compromisso, perder porque as a perda da coisas. memória não é só se esquecer de algo, né? É a perda da memória alterando a sua rotina, né? O seu dia a dia. Ela vai dificultar o seu dia a dia. Você esquece da data da prova, você esquece da apresentação de um filho. Tudo por falta de memória e também planejamento, né? Então, assim, aí o adulto fala assim, mas eu sempre fui assim, toda a minha vida eu tive essa dificuldade. Aí você fala, então é sua, realmente é uma dificuldade sua. Mas e agora, recentemente, está piorando ou se mantém? Não, eu estou muito pior. Aí a gente tem que investigar o porquê que está tendo esse déficit de memória, por exemplo, no adulto. Adultos chegam muito por conta própria, né? Claro que chegam também por encaminhamentos médicos, mas os adultos têm muita informação pela internet. A internet hoje está, né? Dr. Google está aí. Está bombando. Então, as pessoas já sabem, eu tenho déficit de atenção, eu vou procurar uma avaliação. Eu tenho dislexia, eu vou procurar uma avaliação. Né? Eu tenho transtorno bipolar, né? Procuro psiquiatra, o psiquiatra também faz todo o acompanhamento e quer algo mais, investigar algo mais dessa personalidade desse paciente, me manda para avaliação. Então, assim, se você me perguntar como, nossa, várias questões. Eu acho mais fácil você, tipo assim, falar assim, eu tenho isso, cabe para avaliação? Sim. Entendi. Não, entendeu? Entendi. Não tem esse... É muito grande, é muito extenso. O leque é enorme, gente, enorme.
Crianças vêm muito por conta de dificuldades escolares. As escolas, hoje em dia, trabalham muito junto com a gente, né? Então, eles mandam muito essa demanda para a gente. Os pais também percebem, os pais também têm conteúdo pela internet, percebem que a criança está fora do normal, que não está dentro do padrão, que está dando alguma alteração, e também procura o neurologista, procura o psicólogo, procura o psicopedagogo, que o psicopedagogo também atua diretamente nessas crianças, e o psicopedagogo também vê a necessidade de mandar o paciente para a neuropsicologia. E você acha que muita gente vai lá e pesquisa no Google, você acha que com o aumento, com a facilidade, na verdade, das redes sociais, como a gente vê assim no TikTok, muita gente fala assim, nossa, sentia isso, e descobri que era isso. Houve um aumento, assim, uma busca das pessoas por, entre aspas, se autodiagnosticar e tentar saber realmente se tem algo? Sim, assim, a internet facilitou, ao mesmo tempo também que dificulta para falta de confiança do profissional também, né? Assim, às vezes fala, não, mas eu vi na internet que não é isso, é isso. Às vezes não é um conteúdo científico. A gente tem que se basar em conteúdos científicos, não é qualquer conteúdo da internet. Mas ela ajudou muito, porque muitas pessoas antes não tinham conhecimento de nada. Hoje, todo pai, não, viu falar de autismo, opa, vou ver qual que é os sinais de autismo. Vai lá, pesquisa e geralmente entra em sites mesmo que são porque hoje tem sites de autismo, que são de autistas mesmos, né, de profissionais que lidam com autismo. Tem sites de dislexia, tem sites de TDAH, que são profissionais que criam para dar informação. Então, tem fontes seguras, sim. E isso me ajudou, porque a pessoa pode procurar uma ajuda por conta própria. Né? Para mim, elas podem vir por conta própria ou eles podem vir pelos profissionais, né? Pelos médicos, pelo psicopedagogo, o próprio psicólogo também manda para mim, porque não faz avaliação, manda para mim. Né? O próprio psicólogo. Sim. Se ele vê que o paciente dele está com alguma alteração, né? Ou de atenção, ou de memória, no caso, muitos idosos acontece. As crianças, né? A criança está com dificuldade de aprendizagem, e a minha demanda é psicoterapia e não neuropsicologia, manda para o neuropsicólogo. Né? É subdividido, então, né? Não por mais que seja, vamos supor que saia da psicologia, tem vários campos diferentes, né? É dividido, digamos assim. Cada um auxiliar faz sua parte, né? Cada um faz sua área, né? Porque o psicoterapeuta ele não é que ele não pode fazer, ele pode fazer, mas ele não tem a capacitação para fazer. Entendeu? E aí tem aquela questão, tem a questão que a gente tem que levar em consideração, né? Que cada um segue sua área, cada um se especializa na sua área. E quanto mais você se especializar, mais buscar conhecimento daquela área, melhor você vai ficar. Não dá pra gente... E quanto mais experiência você tiver... Também, melhor. E a psicologia é uma área que tem que ter muita experiência. Muita. Quanto mais experiência o psicólogo tiver, melhor para ele. Porque eu acho que você começa com um feeling diferente, né? É rápido. Quando a pessoa... Ali na avaliação, já conversando com ela, você já observa. Sim, eu até falo assim com os pacientes, na própria anamnese, não. Eu trouxe alguns testes para fazer com vocês, tá? Nem mentira. Vou sacanear elas. Mas assim, o que nós estávamos falando mesmo? Você tá querendo analisar a gente já. E não tá achando um jeito. Não, antes de você brincar, a gente estava falando que as áreas se completam, né? Da psicoterapeuta, que pode, mas não tem conhecimento. Depois volta. Memória é isso, tá? Isso é memória recente. Olha aí, ó. Acho que a nossa não tá muito boa. Não, mas o que acontece? Isso é dificuldade de memória recente. Nós acabamos de falar uma coisa, nós três, e esquecemos. O que acontece? O que eu falo para o paciente? Relaxa. Não fica batendo na tecla. O que eu estava falando? Relaxa. Vai criando um nível de estresse. Isso, o estresse atrapalha a memória. Vai
troca de assunto, fala outra coisa que logo vem à tona. Ah, lembrei que eu estava falando. Né? Porque o estresse e a ansiedade atrapalha tanto para a memória, quanto para a atenção. Né? É uma das questões que a gente faz muito no consultório, é o diagnóstico diferencial, né? Se aquele paciente... Lembra que eu te falei no comecinho que a neuropsicologia é a avaliação das funções cognitivas com o comportamento. Então, quando é funções cognitivas, é algo ali da função cerebral que deu alterações. Quando não é comportamental, é questão de ansiedades, depressão. Né? Então, por exemplo, o TDAH é uma questão neurológica. Então, é uma dificuldade já neurototal. É a parte o nosso lobo frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, ela é responsável pelas dificuldades que o TDAH tem, né? Pela falta de inibição, pela desatenção, né? Então, é neurológico. Agora, se o paciente, hoje de manhã, eu estava fazendo um laudo, estava até pensando, de TDAH, e o paciente, posso falar, quando falo não falo endereço, não falo nada, estudo de casa. E o paciente saiu super bem em todas as questões cognitivas. Bem mesmo, superior. Memória, atenção, funções executivas, planejamento, funções executivas, linguagem, chegou na bateria de humor, não saiu bem. Né? E esse paciente estava indicado com uma Ritalina, né? Que é um dos remédios que são usados para TDAH, ele é adulto. Então, com o laudo dele, já vai mostrar para mim que não precisa. E aí ele vai levar para o médico dele, que não tem alterações cognitivas, que justifique o diagnóstico de TDAH. E seria o que, então, nesse caso? Ansiedade. O nível de ansiedade dele é muito alto. E aí dificulta ele até a concentração. Na hora que precisa. Olha que é importante o critério para avaliar a experiência. Então, imagina mas assim, os médicos fazem muito isso já, né? Os médicos da nossa região, não só da nossa cidade, faz bastante isso. Eles veem e já mandam. Para ter esse diagnóstico diferencial, porque é muito melhor você ter um exame, um laudo na sua mão, detalhando cada coisinha do paciente, cada função, do que você desconfiar, entrar na medicação e depois ver o efeito do remédio. Deu certo, não deu. E você acha que se esse paciente estava indicado tomar Ritalina, ele estava tomando? Não, ele não tomou. Daí fez o teste. Ele mesmo batia na tecla que ele era TDAH, então ele dificultou para o médico também. Né? Ele já veio na internet, né? Isso. E ele veio. Aí o médico falou, não, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? Aí o médico sugeriu, ele foi, fez, e aí o resultado. E não seria um bom profissional, né? Porque ele poderia... Ele poderia TDAH. Não, eu vendo ele, o nível de ansiedade é tão intensa que eu ficava, na hora da testagem, né? Na hora que eu sento, que eu faço o laudo, que eu vou juntando as pecinhas. Na hora da testagem seria muita coisa, mas eu não consigo mensurar aquilo em cálculos, em percentis, né? Aí, na hora que eu vou fazer o laudo, que eu vejo, e aí eu vejo se ele se enquadra ou não nos casos de TDAH. No caso do TDAH. E esse não se enquadrou? Não é preciso tomar medicação. E Jaque, você sabe se o TDAH, qual que seria a origem do TDAH? Genética. Genética. É genética, passa de pai para filha. E é sempre uma pergunta que a gente faz no consultório, né? Tem algum caso na família assim? E é incrível que assim, quando os pais trazem a criança, aí eu pergunto, tem alguém na família assim? Um já olha para o outro e começa a rir. Você, ou eu. Porque já tem, né? E é incrível assim que a maioria traz a criança, quando a gente firma o diagnóstico, o pai ou a mãe que se identifica vai e faz a avaliação com ela. Porque assim, eu já vi tanta assim, gente chegar depois de 30 anos de idade e falar, meu Deus, eu sofri tanto, achando que eu não era inteligente, que eu sofria na escola, eu vivia de castigo na escola, porque eu não parava quieta por causa da hiperatividade. Eu não parava quieta na carteira, não conseguia prestar atenção. Então, assim, ele veio sofrendo no decorrer da vida para chegar no profissional e alguém falar, não,
isso é um transtorno, isso é algo para se tratar. E o de... Não é que você provocou, você nasceu assim. 30 anos. É isso, tem demais. E quais são, assim, os sintomas que quem está nos escutando, assim, pode identificar de início que pode ser constatado como um TDAH? A criança é mais fácil a gente enxergar desde criança. A criança, ela relata, os pais relatam assim, é aquele aluno que vive voando em sala de aula. O professor vive reclamando porque ele não copia no quadro, a professora está anotando no quadro, às vezes está desenhando no cantinho do caderno, em cima do caderno, e o conteúdo está vago ali. Porque ele está viajando, isso mesmo. Eu até falo assim para os pais, pega o caderno do seu filho e olha, vê se tem desenho fora do caderno, do conteúdo. Se tiver, a criança, na hora que o professor está falando, a criança está focada em outra questão. Ela está prestando atenção na sala de aula. Aí, em casa, uma criança que não para quieta. Claro que a gente tem 2 casos, né? TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e o TDA, que é sem hiperatividade. Né? Então, o TDA, ele vai ser mais aquele aluno avoado, aquela criança que fica em casa mais desligada, não presta atenção, mas tem que explicar mais vezes a tarefa, porque ele voou, viajou, ou fala alguma coisa e não presta atenção. O que tem que pegar mesmo, mãe? O que você pediu para pegar? Ele é mais desligado. Agora, o TDAH, ele é desligado, desatento, hiperativo e impulsivo. Né? Impulsivo. E aquela de que forma aí é isso? Ela age por impulsividade, sem pensar. É como se não filtrasse, né? Pensou, falou. Pensou, fez. Né? Se comporta de maneira inadequada. Geralmente não tem muitos amigos, o impulsivo, né? Predominante hiperativo impulsivo. Por quê? Porque ele é um pouco antissocial. Ele não é educado com os amigos, não é aquela criança que é legal, que sabe esperar a vez. Então, assim, ele é desorganizado na vida social, na vida acadêmica. Então, isso causa que as crianças não gostam, afasta ele. E você falando assim, a gente que tem filho e que tem convívio com algumas crianças, dá para identificar. Muito. Né? Quando a gente vê, assim, porque tem criança que realmente não sabe esperar a vez. Não. E às vezes a gente julga, né? Porque eu, antes de ser mãe, eu julguei muitas pessoas e sofro até hoje com isso. Porque você não tem controle do seu filho. As pessoas julgam a mãe como se tivesse um cordãozinho ligado e que a criança faz aquilo porque a mãe não educou. Mas, na verdade, não. Isso do impulso é verdade. Às vezes a mãe tá falando. Para, espera a sua vez. A criança está fazendo. Pois é. E antigamente tinha muito preconceito, porque assim, se passado Ritalina muito. Às vezes até não para pacientes que realmente precisariam. O que a Ritalina faz? A Ritalina, ela é utilizada para... Vou te dar um exemplo básico. Nosso cérebro, vamos supor que ele tenha que andar 200 por hora. Tá? O TDAH, ele vai andar 400. Então, ele vai ter um excesso de descargas ali, que ele vai ficar elétrico, acelerado. Isso também dificulta para manter atenção, porque ele está mais do que o além. Então, não é uma dificuldade que... O TDAH são excelentes em conteúdos artísticos. Tudo que eles gostam, eles são, assim, espetaculares. Porque eles mantêm o hiperfoco naquela questão que ele gosta, e eles são excelentes no que eles fazem. Então, ela vai agir e vai desacelerar esse cérebro para andar 200 por hora. Então, ele vai adequar a todo mundo, como todo mundo. Passou o efeito do remédio, volta de novo. Ela desacelera, então, a atividade. Ele deixa a pessoa atenta, isso. Ela desacelera a atividade cerebral, deixa a pessoa mais atenta. Que, em tese, eles, entre aspas, voltariam ao que o cérebro normal Teria que agir. Isso. Entendeu? Então, como que isso é ruim? Porque as pessoas batem muito a tecla que... porque eu não vou dar Ritalina para meu filho, porque eu tenho medo. Mas se seu filho precisa, isso é um conforto, é uma qualidade de vida para o paciente.
É porque eu acho que realmente tem preconceito, né? Tem, por conta dessa medicação errada, que foi dado errado, né? Então, Sem firmar o diagnóstico. E eu também, pelo que eu vejo, assim, o pessoal, no geral, quando você fala assim, estou indo no psicólogo, estou indo no terapeuta, ou o meu psicólogo me passou um remédio, a pessoa já olha assim, mas você é louco, por acaso? Só louco que vai. É muito preconceito. Tem muito preconceito e com essa sua atitude, você acaba inibindo, às vezes, a pessoa que precisa ir, que deseja ir, mas ela fala assim, nossa, mas se eu for... Medo de julgamento. A pessoa tem esse medo desse julgamento. Mas olha, quer que eu te diga uma coisa para vocês? A maioria das pessoas hoje que se encontram em equilíbrio fazem terapia. Sim, com certeza. Porque a vida é muito corrida. O nível de estresse que a pessoa passa, às vezes que a gente tem da correria do dia a dia, é muito intenso. E a gente não foi acostumado, né? Não, já ninguém a olhar ensinou pro que você tinha que fazer sentimento. isso tudo. Não, ninguém fala também, olha. Mãe, esposa, profissional. E falar, olha, o que você está sentindo, né? Quando você faz isso, você sente o quê? E é só na terapia que você vai se entender. Falar, então eu faço isso. Né? E também tem aquilo, né? Você entende a sua resposta, né, do seu comportamento. Você tem que ir para terapia de coração aberto. Se for lá para você mentir para o teu terapeuta, não vai surtir efeito, né? Então, mas assim, a terapia, na minha vida, principalmente, é fantástica. Vocês entendem, né? Agora, antes disso, a gente estava falando, e você falou o seguinte, que muitos pais não querem que o filho tenha o diagnóstico, né, de TDAH ou de TDAH. Como que é isso? Como que você vê isso no teu dia a dia? Tem muitos pais que fazem isso, ou tem gente que já chega bem preparado e eu quero resolver o problema? Como que é a maioria? Tem de tudo. Tem pais que negam o diagnóstico, né, até por dificuldade mesmo, né, mas assim, tem que entender que não é uma deficiência, né, que é uma dificuldade, que você adaptando aquela dificuldade no seu dia a dia, você consegue viver normalmente. Né? E não reconhecer, ela vai continuar ali. Vai. E aí vai gerar um adulto inseguro, mais ansioso, porque assim, o TDAH não tratado, você vai gerar comorbidades do TDAH. O que é comorbidades? Doenças causadas pelo TDAH não tratado. Aí ele vai chegar na vida adulta com depressão, crise de ansiedade, transtornos de pânico, por exemplo. Por quê? Porque não tratou o TDAH. É muito sério. Então, assim, graças a Deus, hoje em dia, melhorou-se muito, sabe? Muitas pessoas procuram, muitas pessoas entram no tratamento direitinho, porque entenderam que, porque geralmente como é hereditário, olha, eu tive isso, não vou deixar meu filho passar por isso. A pessoa consegue se eles falam muito assim, eu não tive essa oportunidade, né? Então eu vou dar pro meu filho. Agora, você comentou que poderia vir a ansiedade como uma comorbidade. A ansiedade, ela sempre vem em decorrência de algo que não foi tratado? Depende, pode sim. Nesse caso, sim. Mas a ansiedade, ela é muito também inata, é da pessoa. Todos nós somos ansiosos. O que a gente tem que perceber? O nível de ansiedade, se ela está atrapalhando o seu dia a dia. Se aquilo está te incomodando. Porque a gente tem uma ansiedade porque vai chegar um evento muito, muito bom. Vamos começar pelo lado bom. A gente tem uma ansiedade porque tem uma prova. A gente passa por um processo de ansiedade. Está aguardando o resultado. Porque está aguardando o resultado, entendeu? Então, isso é ansiedade. Não é só a ansiedade do lado ruim que a gente tem que se preocupar, né? Tem outros níveis de ansiedade, porque isso faz parte da vida da gente. O que a gente se preocupa? Se isso está além do normal. E o que seria um sinal de alerta? Olha, além do normal, a pessoa às vezes vai gerando outros transtornos junto. Pânico, fobias, fobia social, crise de pânico, porque a crise do pânico ela é os transtornos ansiosos, é um dos transtornos ansiosos. E aí a pessoa, às vezes, pelo nível de ansiedade muito intensa, e também por questão genética também,
ela desenvolve uma crise. Todas essas questões emocionais, elas têm um pé na genética, né? Porque é passado de família para família. Então, assim, se você percebe que a pessoa é mais ansiosa do que o normal, o que a idade está fazendo? Essa idade é para estar estudando para o ensino médio. Ela já está estudando lá para o vestibular. Para o ensino médio, não, vamos supor, ensino fundamental. Ela já está estudando lá para o vestibular. Ela já está além, ela está vivendo o futuro, não está vivendo o presente. Olha, eu se eu olhar essa coisa assim e falar, nossa, que visionário. Então, Não. não é bom. Não. Porque nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar bem. E aí isso vai gerando ansiedade na pessoa. E aí a ansiedade, a pessoa, às vezes, muitas das pessoas, às vezes, não conseguem perceber que está ansiosa. Ela percebe que o outro cutuca, né? O outro chama atenção. Fala, para. Isso é difícil, Você tá olhar para demais. você, para o seu sentimento e denominar ele. Falar, nossa, olha, hoje eu estou, por exemplo, muito ansioso. Né? Hoje eu estou com raiva. A crise do pânico, como que a pessoa percebe? Ó, aceleração, Aqui, respiração, é bem eufórica, fisiológico. já vai passando, vai aumentando, né? Uma simples ansiedade vai gerando, vai gerando. Então, assim, aí é o ponto de ter que ser medicado. E Jaque, o que você consegue dizer para nós da criança e do adulto? Quais seriam os sinais de procurar uma neuropsicóloga e também para identificar? Olha, esse tem dificuldade, seria um retardo no aprendizado, ou seria superdotado? Como que Sim, mensura isso? É bem legal, isso é bem legal, porque assim, muitos pais também procuram pela dificuldade, não procuram pelas habilidades, né? Isso é muito bom, né? Tem gente que preocupa, mas se meu filho for altas habilidades, depois futuramente ele vai se cobrar muito? Não. A alta habilidade ele vai estar sempre empenhando para melhorar-se cada vez mais. Né? Ele nunca está satisfeito com aquilo. Ele vai sempre estudando mais e mais. Aí, tá. O que a gente faz hoje? Uma das testagens que a gente faz é descobrir o QI dessa pessoa. Né? Se ele tem uma dificuldade intelectual, ele vai se encaixar com uma pessoa que tem mais dificuldades escolares, né? Ele vai ter problemas de dificuldades de aprendizagem, ele vai ser aquela criança mais lenta, Atrasada, vai reprovar-se de ano, não vai passar, não vai acompanhar a turma. Né? Como que uma mãe identifica um filho que tem uma dificuldade do filho que é preguiçoso? Essa perguntinha vem no consultório quase todos os dias. Aí eu brigo com as minhas, não é preguiça, mãe. Não é? Não existe, então? Antes que eu prove. Eu falo, deixa eu ver, porque eu não gosto desse termo. Preguiça. Eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado para não rotular. Porque às vezes não é preguiça. É aquilo que o adulto falou, eu passei a vida inteira me chamando de preguiçoso, de desobediente, e eu tinha algo, né? O que nos gerou naquela pessoa a vida inteira, né? Então, é que é bom, né? Muitas pessoas vêm fazer a avaliação e chegam, fazem a avaliação, dá super bons os resultados. E seria, então, só com a avaliação para a mamãe diferenciar isso? Sim. Não tem outro sinal que ela consiga perceber? É que, geralmente, a própria pessoa, a própria criança já está insegura e já não consegue também confiar nela. A criança não consegue desenvolver aquela tarefa, talvez porque ela... Por insegurança. Por acreditar que às vezes não dá conta. Por acreditar que às vezes não dá conta, porque sempre ouviu falar que não aprendia. Não que ela vai ser alta habilidade, o que a gente precisa? A média. Sim. Tem que ir na média. Acima disso, você pode se empenhar e pode ganhar mais. Né? Abaixo disso é dificuldade, aí a gente tem que se mover para continuar melhorando cada vez mais. E aí o que acontece? Você entrega um laudo, igual eu já entreguei recentemente, avaliação super boa, com todos os aspectos cognitivos excelentes, e na questão emocional, com nível de ansiedade muito alta. Aí eu dei a devolutiva para a criança, eu falo, ó, tá vendo isso aqui? Você sabe super bem. Olha a sua inteligência, olha a sua atenção, olha a sua memória. Você precisa confiar mais em você.
né? Autoconfiança. Já carrega uma insegurança, às vezes por causa dos rótulos que Sim. recebe dos Às amigos, vezes- família. Às vezes dá o diagnóstico mesmo, às vezes dá uma dificuldade mesmo, pode ser que sim, né? Mas a gente tem que mensurar isso para saber se é da pessoa ou não. Ah, então não é preguiça. Pode ser insegurança. Não, então não é preguiça. É Como mãe uma dificuldade. difícil, como mãe é difícil identificar. Uhum. Porque a gente, sem querer, eu me recordo de um outro podcast que a gente teve, que a gente falou com a Cindy, ela falou assim, que existem os pesos programadores. Então, o que a gente fala, o filho é muito forte. E, às vezes, você fala as coisas pro filho, porque você é chamado no colégio e vira aquela coisa maçante ali, e você acaba falando para o filho, entendeu? Né? Antes de procurar uma ajuda profissional. E talvez, realmente, a gente nunca pensou por esse ângulo, de você acabar com a autoconfiança daquela criança. E eu sempre falo, quando elas falam preguiça, eu falo, antes de eu avaliar, depois a gente conversa. Preguiça, não. Tem casos de preguiça? Claro que tem. Tem criança que às vezes tem uma habilidade super boa e não tá nem aí pra sala de aula. Mas aí é comportamental também, né? Aí cabe levar essa criança para um psicólogo, fazer terapias, né? Mudar aquela rotina daquela criança, né? Trabalhar junto com os pais. Que é algo que dá para ajustar também. Sim. Que tem que buscar uma ajuda para ajustar. Sim. E no caso das altas habilidades? Esses menininhos são lindos. São terríveis, de despertos, né? Aquela criança que está sempre além da normalidade. O que é para a idade de 3 anos, ela está lá fazendo com 5 anos de idade, coisas de 5 anos de idade. O que é para criança de 6 anos está lendo, aprendendo a ler e escrever, ela está já no inglês. Ela já leu e escreveu com 4 anos. Ela já está lá no inglês já. Pensamento muito rápido, a velocidade do pensamento dessa criança é muito rápida. As respostas, você fala assim, como uma criança dessa idade deu essa resposta? Por quê? Como, né? Então, assim, é além do desenvolvimento dela, porque a criança tem um desenvolvimento infantil, que é seguido. Ela vai acima daquele desenvolvimento, ela vai acima da curva. E, geralmente, os pais não trazem para avaliação. Porque tá tudo bem. Porque tá tudo bem. A não ser que essa criança também é gerado um nível de ansiedade dentro da sala de aula, porque ela já sabe tudo, ela não quer ficar ali, a tarefa tá chata, porque eu já fiz a tarefa, e fica atrapalhando o amiguinho, ou não quer ir pra escola, porque eu já sei tudo que eu vou fazer na escola. Aí a coordenação, a professora também vê necessidade, ela procura para os pais, né? Procura uma ajuda, porque eu acredito que sua filha tem que ir acima do normal, né? E faça avaliação. Aí faz a avaliação, constata, e aí a gente toma outras providências, né? Para a criança não sofrer em sala de aula também. É porque, de qualquer forma, tanto para menos quanto para mais, Todo mundo tem uma média, né? Essas pessoas que são Acima ou abaixo da média, não se encaixam. Sim. Eu já vi muito paciente falar assim, acima da média. Eu não gosto de conversar com as pessoas. Então, por quê? Porque eu não tenho paciência para escutar. Ladainha. Meu pensamento está além. Aí eu sempre falo assim, a gente nunca está além. A gente sempre tem que aprender. Seja humilde. A gente nunca, assim, né, como se diz só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quanto mais você aprender, melhor. Então, eles também ficam mais isolados, mais antissociais. Eu tenho um irmão, o Guilherme, a gente nunca fez nenhum laudo assim do tipo, mas isso aí que você falou tem muito a ver com ele. Porque ele não vai, por exemplo, se a gente contar uma coisa do cotidiano, ele não se interessa. Tipo, eu não vou nem responder, entendeu? Porque isso não é... E muita facilidade para, por exemplo, querendo estudar negócio de astronomia, entendeu? Essas coisas assim que são coisas que são assuntos que, em regra, as pessoas não se interessam por isso. Sim, física. Eles são loucos de física. Então, realmente, para essas pessoas que estão acima da média, é só se alguma coisa atrapalhar, que elas devem procurar. Que mãe que não quer saber também pro filho, né?
Tem um QI. Tem um QI bom. Não por ego da mãe, mas assim, até por falar assim, não, eu fiz minha parte, eu descobri que ela tem, E entendeu? trabalhar com ela, tanto ou um processo terapêutico, ou ajudá-la a também a esperar, a ter paciência com as pessoas, trabalhar com o comportamento, porque não é todo mundo que tem seu pensamento rápido. E isso tem como se fosse uma métrica, assim? É mais homem ou mulher ou não tem isso? Não tem nenhuma distinção. Tanto homem quanto mulher. Dizem que não. Igual livros atencionais, né? Vou fazer uma avaliação para vocês curta aqui. Atenção também falam que não tem diferenciação de sexo, né? Até um dia eu estava em curso e eu joguei essa no professor, e o professor me olhou assim, não está comprovado. Aí eu falei, tá, mas no comportamento está. Ele falou brincando, né? Assim, que quer ver, a mulher, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Claro, uma pessoa que não tem dificuldade intencionais, tá, gente? Ela consegue estar no celular, olhando pro filho ali atrás, fazendo bagunça, e vendo o outro filho do outro lado da piscina, brincando. São 3 coisas. Não consegue? Vocês não Aham, conseguem? Ou tá cozinhando, a panela ali, o celular aqui e olhando a televisão. Pede pro homem fazer isso. Não consegue. Ou eles estão no celular e não te ouve, né? Ou eles estão no computador e não vê as crianças caindo do banco. Entendeu? Não é, nossa, eu não quero Não é uma regra. eu não quero acabar com a moral dos homens, não é isso. Mas é que eu tô dizendo o que você falou, né? Que são questões de A métrica. Então, assim, a gente tem, assim, claro, o homem, quando é concentrado, meu Deus, ele vai fundo ali horas e horas. Às vezes a mulher não vai tanto tempo na concentração do que o homem. Porque o foco atencional tá bem mais intenso ali, né? Então, assim, são questões que podem ser, assim, vistas e avaliadas. Entendi. Seria cada pessoa daí. De um jeito. Eu tô curiosa, assim. Eu acho que eu quero fazer um teste de QI. Né? Eu não tenho o meu, você acredita que eu não sei o meu? Eu não sei se eu quero fazer o meu, não. Eu tenho uma opinião formada. Eu falo que eu queria ter feito o meu, né? Eu já entrei trabalhando, já entrei com as tabelas todas em mãos, os acessos às respostas, então já treinei isso antes de trabalhar, então eu sabia tudo a resposta. Não vale. E dessa análise, assim, você consegue ter com as suas filhas ou com crianças próximas? Você consegue a gente faz, né? olhar e falar assim, pode ser que sim, que tem alguma coisa? Pode ser. Sim, mas é outra coisa, né? Quando é meu filho, eu ajudo. Quando é dos outros, elas me pediram opinião. Você não aponta. Não, é complicado, né? Nem se for da sua família, por exemplo, observar. Muito íntimo, sim, né? Sim. Porque é complicado, você vai apontar e às vezes o pai e a mãe não tá preparado para ouvir aquilo. É diferente de quando você está vendo seu consultório. Sim, que a pessoa tá ali pedindo minha opinião. Mas é sofrido, viu? Porque a gente vê, né? As pessoas falam, nossa, podia ser mudado com uma coisinha ou outra, e o pai e a mãe nega, né? Entendi. Você tem esse olhar de saber assim, nossa, só uma coisinha ali já ia poderia mudar a vida daquela criança e o pai e a mãe às vezes não aceitam, né? Não por mal, mas por falta do conhecimento do tratamento. Ou também para assim, não. E medo do que os outros podem dizer, porque existem núcleos e núcleos da sociedade. Existem alguns que são muito preconceituosos. Porque se alguém tem pessoas que, igual a Maia falou, que uma terapia a pessoa faz em segredo. Que ninguém pode saber, porque senão ela é louca, né? Entra por uma porta, sai por outra. A pessoa, então, tudo muito. E existem pessoas que o próprio tipo delas é muito reservado. Né? E talvez ela realmente não aceitaria. Eu falo para os pacientes assim que eles têm que ver como investimento. Eu falo assim, isso é um investimento. Eu não tenho esse investimento, eu não sei o que é isso, eu não sei minhas habilidades cognitivas.
Você vai saber. Se eu souber, se eu fizer um teste de QI e souber as minhas habilidades, eu consigo, na minha vida, me destacar mais do que eu preciso. Porque eu vou saber. Você consegue segurança, né? Você consegue. Eu sei no que eu sou melhor, por exemplo. Isso mesmo. No dia que eu e a Jaque, a gente estava conversando aqui, pessoal, antes do podcast, pra gente alinhar algumas questões, eu comentei com ela que o meu sentido muito mais aguçado é o ouvido. Então, se eu ouvir que uma coisa aconteceu, que quebrou um negócio, me irrita muito mais se eu ver ele quebrado. Se eu ver, eu falo, oh, meu Deus, não quebrou agora. Se alguém me falar, sabe, aquilo... Sensibilidade, né? E lá em casa, daí depois que eu falei com você, eu comecei a observar que até o barulho do ar-condicionado me irrita. E da TV, lá em casa a TV é no 5. E o pessoal lá em casa fica louco já. Ele não vê. Você tá ouvindo? Eu vou mandar eles deitarem na televisão, tá? Vai lá no Jaque, que o Jaque aumenta. Aí o Gabriel falou, não desliga a voz. Mas Ai, você deixa dizendo só a imagem, tá ali. Amiga, eu deixo você. é uma sensibilidade sensorial. Por isso, não é porque isso atrapalha um pouco o convívio com as outras pessoas. Claro. Quem irrita, as pessoas irritam eu, porque eles não Sim. querem que eu deixe no 5. Sim. É sensorial. Eu tenho uma audição boa, mas é só pra escutar as coisas mesmo, assim, não é nada me incomoda. Eu gosto de escutar mesmo tudo. Ficar Mas atenta. você não tem problema com barulho. Não. E a memória de vocês? A minha memória, eu tenho dificuldade para lembrar o que aconteceu lá atrás. Eu tenho um pouco de dificuldade. Memória antiga, né? E às vezes, assim, eu fico assim, por exemplo, se acontecer um negócio. Tá, vamos supor que eu vi um acidente. Entendeu? Eu tenho que estar ali no acidente e ligar e falar com a pessoa na hora. Porque se eu for falar para vocês depois de um tempo, eu já fico com dúvida. Memória recente. Na cor do carro, eu fico pensando, mas, nossa, agora eu não lembro. Eu tenho tem um delay. Eu tenho dificuldade. E você, mãe? A minha memória de tudo que é antigo, que já aconteceu, ela é muito boa. De quanto fatos eu te falo qual é da sua roupa. Esses dias coisas que vocês aprenderam lá atrás, estudos. Estudos não, é mais difícil. Mais fatos. Sim. A minha questão é com fatos. Eu às vezes eu associo, por exemplo, eu associei um ano em específico, por conta de uma cirurgia que eu fiz. Então, toda vez que eu preciso lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele ano, eu falo, foi um ano da cirurgia? Porque se foi um ano da cirurgia, aconteceu assim, assim, sabe? Agora, eu vou de pista semântica, né? Para lembrar de algo. E eu tenho muito, assim, às vezes de infância, que às vezes eu converso com os meus filhos, eles falam assim, mas eu não lembro disso. E não, mas eu lembro, a gente estava lá. Agora... Muito claro, né? Muito claro. Seguro. Muito seguro. E às vezes eu estava até comentando com os meninos hoje lá da loja, na questão, assim, de idade. E eu falo assim, meu Deus, as coisas já passaram há tanto tempo. E eu lembro como se fosse ontem. E quando eu paro para pensar o tanto de tempo que faz, eu falo, meu Deus, tô envelhecendo. Só que a memória, por exemplo, eu fiz um negócio hoje lá, anotei um valor numa tabela. Se o Gabriel fala para mim assim, quanto que você pagou hoje? Eu já não lembro, porque eu anotei na tabela, então eu tenho que olhar a tabela. Então eu acho assim que ela é meio seletiva. Se eu anoto, eu não preciso decorar, porque tá anotado. Sim. Você fez isso é muito bom anotar. Não que você não confie na sua memória, mas você está juntando um planejamento para você não perder aquele compromisso, não perder aquele cálculo. Isso é muito bom. Tem que anotar mesmo. Celulares, gente. O celular tem tudo para anotar. Tem lembretes, tem despertador. Eu tenho dificuldade de anotar. Nossa, o meu bloco de notas. Isso. Meu Deus. Você anota tudo? Anoto. Gente, eu acho difícil colocar o dedo ali quando eu fiz a coisa. E daí eu fico ansiosa. Se eu colocar, tipo assim, 10 coisas pra fazer, eu fico muito ansiosa. Eu tenho que fazer tudo aquilo lá, nossa entendeu? geração... Eu fico nervosa com aquilo. Eu não faço. Eu faço, daí no celular, no Notas, você tem uma opçãozinha que você vai ticando. Isso. Isso. Esse aí eu olho, daí eu tiquei 2 e faltou 10. Eu falo, não, mas pelo menos eu sei que eu tenho que fazer os restantes. Mas e os lembretes? Os lembretes do celular. Vem na tela. Que vem na tela na hora que você manda vir.
Vamos supor que você tem um compromisso às 4h, você coloca lá 3h40 para te lembrar. Não, mas Aparece o lembrete. Isso, a nossa geração os lembretes. tem, é ótimo. Isso é a reabilitação neuropsicológica. Os lembretes. Os meus pacientes idosos, por exemplo, nossa geração, ela é fácil para lidar com o celular. Uhum. Os meus pacientes idosos não tão fáceis para lidar com o celular. Uhum. Às vezes, quando eu vou reabilitá-los, vamos mexer? Começo a mexer o celular, eu vejo que não vai dar certo, eu abro mão do celular e vamos para outro método que é mais fácil para eles. Aqueles ticketzinhos, aqueles post-its, eles adoram. Aí coloca lá as caixinhas dos remédios, coloca certinho no dia, na hora que tem que tomar. Fazer a rotina deles de acordo com alguma coisa que você tem que fazer. Sempre tem que escovar o dente, não tem? Então, sempre que for escovar o dente, eu vou tomar meu remédio. Então, assim, são dicas que a gente dá para as pessoas, Pra pessoa não se perderem. linkar ali também, olha, na hora de escovar o dente eu tenho que tomar um remédio. E aí vira rotina. Aí ele nunca vai esquecer, porque sempre que escova os dentes, ele vai tomar remédio da memória, geralmente, né? Porque ele pensa, se esquecer do remédio da memória, né, gente? Esqueceu do resto. Aí falou tudo, né? Esqueceu de tomar o remédio da memória, acabou a memória. Acabou. E como é importante as memórias. Muito. E o estresse, ele atrapalha a nossa memória? Sim. Quer um exemplo? Sim. Tem filhos? Tem, né? Não, eu não. Não? Você vai saber. Vai lembrar. Você vai lembrar da minha dica. Quando a gente tá com criança pequena, neném, a gente não consegue dormir direito, né? Uhum. Porque o dormir é sofrido, né? É. No seu caso, então, deve ser pior, né? 2. Imagina. Não imagino. É só vivendo para saber, né, Thalissa? Você não consegue dormir direito. Uhum. Então, o sono não atinge aquele sono profundo, que é o sono REM. Que é o sono REM. Uhum. Ele não atinge aquele sono profundo. A gente fica com sonos picados. Você vai levantar, você tem que trabalhar, continuar seu dia a dia. Às vezes você falha a memória naquele dia. Falha a atenção em alguns conteúdos que você tinha que fazer. Então, o que é isso? Nível de estresse. Altera no sono, altera no seu humor, vai alterar na cognição. E a alimentação, tem alguma outra coisa que pode prejudicar? Não, a gente tem, assim, a B12, por exemplo, é uma vitamina que a gente utiliza para ajudar na memória. Uhum. Né? Não é que ela vai salvar. Se tiver com deficiência de B12, opa, então tem deficiência de B12, então vamos repor B12, porque a B12 ajuda para a memória, né? Mas eu acho mais importante o hábito saudável do que o estilo de vida, por exemplo, de atividades físicas, do que a própria alimentação em si. Porque a atividade física, ela libera hormônios de prazer, né? São liberados hormônios que geram bem-estar. Meu Deus, gente, não tem pra onde correr, né? Não tem. A Bruna, lembra quando ela veio? A Bruna Emanuel, ela é dona de um estúdio, né? De um estúdio fitness. E ela falou que malhe agora, né? Se cuide agora para você não ter que, vamos supor, se medicar no futuro. Quer um exemplo? Pacientes que têm Alzheimer. Uhum. Quem tem Alzheimer também é hereditário, né? Esse é um caso de família. Né? Você não vai adquirir um Alzheimer, você vai ter, se tiver predisposição a ter. Uma prevenção para o Alzheimer é isso. Estudar, porque você está montando a cognição em atividades físicas, hábitos saudáveis, alimentação saudável, né? Então, tudo isso faz com que você previna a sua cognição. Algo preventivo. Então, provavelmente foi feito algum estudo. Sim, Foi estudo. constatado que as Sim. pessoas que tinham uma vida Sedentárias, tinham mais, nível eram mais, escolar baixo. eram mais propensas. Sim. Não só o Alzheimer, que a gente, na avaliação neuropsicológica mesmo, aparece muito assim para mim, a fazer o diagnóstico diferencial de Alzheimer ou um declínio cognitivo, que é pela idade. A pessoa está esquecendo porque está pela idade, está 85 anos e está esquecendo tudo, não está lembrando dos compromissos, está trocando o nome das pessoas, está confundindo os parentes, tá? Mas não é Alzheimer. Faz a avaliação, faz a ressonância, não tem nada de alteração ali.
mas no dia a dia tem alteração. Então, o que é um declínio cognitivo gerado pela idade, porque o cérebro vai dar uma atrofiada. Você estava falando do QI aquela hora, lembra? Sim. O topo do nosso QI é 40, na média de 40 anos de idade. Não, eu fico de cara com isso aí. Eu fico de cara. Por quê? Eu achava que era quando era criança, Não, entendeu? quanto mais informação você adquire, mais inteligente você fica. Olha, E a gente vai adquirir informação ao longo da vida. Eu Então, também achei se- que era, eu achei que era assim, tipo, você nasceu ali, é o teu QI ali. Eu achava e que era acabou. quando criança. Ah, não. Justamente porque, tipo, tá tudo novo. O vocabulário rico enriquece muito o QI, né? Você ter um vocabulário muito rico. Olha só. E aí o que acontece? Depois dos 50, vai dando a queda. Mas então eu posso fazer um teste de QI hoje, Sim. eu tô com 22 anos. Acusada, né? E daí, com 40 anos, ele pode ser diferente. Pra mais ou pra menos? Para mais ou para menos. Para menos, se caso você estiver passando por algum motivo estressante, né? Alguma depressão, qualquer questão. Também influencia. Influencia. Agora, com 50 anos de idade, não vai ser o mesmo de 40. Com 60, não vai ser o mesmo de 40. Aí a queda é certa. Vai dando a queda. Então, Que é normal pela idade. Que é isso que eu te falei, que alterações normais pela idade. E daí você tem que correr contra fazendo essas atividades que você falou. E sim, é muito importante, né? ou seja, quem quer fazer tá com QI bom até os 40, depois não adianta querer fazer. Fazem, né? Fazem por conta do diagnóstico de Alzheimer, Parkinson, coleção de Parkinson. Eu também tenho que utilizar o QI, até para saber se ele está com aquela dificuldade, também por deficiência intelectual ou não, né? Se ele teve queda, por exemplo. Já cansei de atender profissionais assim, inteligentes, juízes, advogados, médicos, na fase já de idoso, que o QI baixou completamente. Ele falava, nossa, mas eu era super inteligente, tudo. Então aí a gente tem que buscar o que está acontecendo, porque a pessoa está dando aquela queda. Foi uma queda muito drástica até pela idade. É a reabilitação. Você tem que continuar ensinando o seu cérebro a manter a atividade, a ensinar ele a manter aquela atividade sempre em constância. Não deixar de exercitar. Você está treinando ele, então. Treinando. Lembra da caça às palavras, daquelas coisinhas que o velho gostava de fazer? Gente, aquilo é ótimo para eles. Pra gente também. A minha avó, ela tinha eu não consigo resolver quando eu pego daqueles. A minha avó, ela lia a Bíblia. Então, ela leu a Bíblia, assim, várias vezes. Livros. E ela já era bem de idade. Ela lia livros, lia a Bíblia, porque ela gostava de sempre estar ativa. Como é que ela foi até o final da vida? Não, memória é Tá impecável. vendo? Leitura. Ela não era dos jogos, mas lia muito. Lia. Minha tia trazia livros para ela. Uhum. Ela lia todos os livros, assim. Acho que ela leu a Bíblia mais de 5 vezes. A avó do meu esposo, a dona Amália, já falecida, muito querida, era assim também. A estante dela era enorme de livros, ela lia todos. E ela sabia onde que estava o pano de prato na tal gaveta da terceira porta do armário. Por quê? Conhecimento, adquirindo conhecimentos. Não deixar o cérebro parado, né? Deixar em atividade. E uma questão que eu vou perguntar agora, porque eu sempre falo para minha mãe que ela tem que exercitar o cérebro, e ela me responde o seguinte, que ela já no trabalho ela já se exercita muito. Sim. Isso aí é ok ou precisa ter algo além? O que ela trabalha? O quê? Ela é secretária, então ela faz agendamentos e auxilia o patrão dela também. Sim. Essa rotina já está acostumada para ela. É legal? É, porque ela vai manter orientação. Ela vai estar orientada nessas questões. Porém, ela tem que criar algo diferente. Viu, mãe? Tá ouvindo, Helenir, o que eu te disse? É uma profissional que tá falando. Por que, Helenir, né? Dona Helenir. Por quê? Para a senhora não ficar na mesmice. O cérebro não acostumar. A gente tem que desafiar nosso cérebro às dificuldades, sempre. Ai, gente, eu vou ter que contar um negócio. Eu dei um livro pra ela, né? Eu tinha um livro aqui em casa que o Gabriel gostou muito do livro, eu também gostei, que ela levou pra minha mãe. Eu falei, mãe, é um livro.
Aí eu comecei a ler, mas eu dormi. Pois é. E nunca mais pegou o Olha livro. só. Pois é, mas ó, o TDAH, não que sua mãe seja, tá? Aham, Não não. tô falando isso. O TDAH mesmo não consegue ter leitura completa. Ele lê o livro e não consegue terminar. Sério? Por quê? Não prende atenção. A não ser que seja um livro de uma série que ele ama, ele vai ler o livro dessa grossura. Olha Porque ele vai gerar o hiperfoco. Agora, se for um livro, porque ganhei de presente, esse livro é legal, vou ler, vou conhecer. Na terceira, na quarta página, ele deixou o livro Já lá. perde o interesse ou não consegue. Porque não consegue manter a atenção. Já ouvi pessoas falando, inclusive uma pessoa conhecida, não vou declinar o nome, que ela falou assim, olha, eu leio 3, 4 páginas. Quando eu chego na terceira, o que eu li pra trás? Eu tenho que voltar e ler Deixa pra atenção, trás. entendeu? Não prestou atenção no que estava lendo. eu acho que eu tô me diagnosticando. Outro quesito que ele também Dislexia é uma outra palavra é outra, ou é outra coisa? é outra coisa. A dislexia é a dificuldade de compreensão da leitura e da escrita. De compreensão. Aí nós vamos marcar outro podcast. Com certeza. Entendeu? A atenção e a memória, por exemplo, vocês falaram da leitura, que ela estava lendo. Nossa, o que eu estava lendo lá atrás? Ela não lembrou, então falhou a memória e falhou a atenção, concorda? Porque ela não lembrou do que estava lido, do que ela leu, e ela não prestou atenção no que ela leu. Então, muita gente acha que é ruim de memória, e às vezes não é memória, é atenção. Eu estou falando para você aqui, estou te explicando tudo isso aqui. Se você não prestar atenção no que eu estou te dizendo, você fala assim, tá, isso fica mesmo. Porque você não prestou atenção no que eu estou dizendo, não que você falou na memória. É atenção. É atenção É diferente. também, entendeu? Nossa, É uma mas junção. Você tem que É uma sentar junção. bem para você. Para memorizar, para decodificar aquela informação, para levar para a memória recente depois, para longo prazo, e aquilo ficar salvo, né? Eu falo muito para os pacientes assim, que estão em faculdade, assim, terminou a aula, terminou a faculdade, chega em casa, lê de novo o que você estudou. Mas por quê? Para o seu cérebro entender que aquilo é importante para ser guardado. Porque você leu, você entendeu, ficou lindo, maravilhoso. Adorei a aula, chegou em casa, guardou o material, não leu, o cérebro entendeu o seguinte, aquela informação não é importante. Eu vou deletar. Porque se você ler, você leva para longo prazo. Vocês estão bem frio? Você repisa um pouco de frio. É que meu pé tá roxo. Eu acho que eu vou dar uma gagadinha no ar. Faz isso pra nós. Eu sou uma pessoa que sente muito frio, sabe, Jaqueline? Em casa também a gente tem. Meu Deus. Eu vou passar aqui com ela O gagadinha. pessoal tá escorrendo no suor. Tá. Você não tá com calor? Não, bem tranquilo. Estou bem tranquilo na minha, fica na sua. Mas tá bem, eu tenho 16. Isso, amiga, daí depois, amanhã, outro dia nós lidamos. Eu vou levar aqui, ó. Trouxe aqui, porque qualquer Sim, coisa, exato. meu pé tá roxo. Tadinha. Não tá aguentando nem bom, mas ninguém tá reclamando. Então, de certo, Estamos né? ao vivo. Exatamente, eu pensei. A minha mãozinha tá Ela tá durinha, meu Deus. Mas é porque o dia hoje tá... Não, é porque o dia hoje tá fresquinho, né? Tá gostoso. É que quando a gente chegou, tava um calor nessa sala. Daí a Thalissa falou assim, aí tava ligada. Eu disse, mas vamos desligar um pouquinho. Quase me agrediram. Aí eu falei, Nesse momento, eu falei, quente. vamos desligar um pouquinho. Aí a gente falou, não, vamos deixar ligado, né, pra manter aqui o ar. Mas aí agora foi demais. Não, gelou demais, realmente. Mas, Jaqueline, no teu consultório, a gente já fez um podcast com o Dr. Rafael, Sim. né, Mariana? E você disse que as avaliações que você faz vão para o neuro. Isso. E o Você não faz... no neuropediatra, no caso dele é neuropediatra. neuropediatra. No caso, então, as suas avaliações vão determinar o diagnóstico dele. A conduta A conduta dele. isso. Então você faz o diagnóstico. Aponta ali, olha. Olha, a gente apresentou- sugere. Você sugere. Eu não sou médica, né? Quem faz diagnóstico é o médico. Então, eu até deixo bem assim, né, Grito? Sugiro. Pela avaliação, sugiro tal. Sugiro, isso.
Olha, legal. Mas os médicos, assim, pelo menos os que eu trabalho, são, assim, muito parceiros meus, né? Então, todos, assim, já conhecem meu trabalho, já sabem que se deu alguma questão, realmente é porque é mesmo, então já fazem a medicação que precisa. Não há um questionamento, né? Eles confiam na sua habilidade. Eu até gostaria que eles questionassem, até porque às vezes é legal, né, falar, né? Não que eu não falo assim, os meninos que trabalham comigo, a gente vive se comunicando lá. Na clínica onde eu atendo, nós somos eu, neuropsicóloga, 3 neurologistas e um psiquiatra. Meu Deus. Tudo Você entra lá, você é mapeada. mapeado. E tem a clínica ainda, a toma imagem ainda, né, fazer os exames. Olha só, Agora manda ela pra bateria de exame. Faz tudo lá. não tem como sair sem o diagnóstico. Completo, Não, né? completo, graças a Deus. Isso facilita Onde muito é o nosso Jaqueline? trabalho. Onde você tem? É ali na Araruna da Goerê. Na Avenida do Goerê, a toma imagem é bem de esquina e o centro de clínicas é na Araruna. Centro de clínicas, então. Isso. Aí isso ajuda muito, porque assim, às vezes eu preciso de uma ressonância do paciente meu idoso, as meninas já buscam lá para mim, já olha a ressonância do paciente, já entrega de volta. Agiliza. Nossa, muito. Jaqueline, eu vou fazer uma pergunta agora que tá fora do script. Obrigada. Ai. Me fala uma coisa, teve algum caso ao longo desses 15 anos que te marcou ou que de alguma forma você não consegue esquecer? Teve algo nesse sentido? Teve bastante, gente. A gente vive, assim, a área da saúde, no geral, é uma área bem, assim, delicada, né? Na minha casa é saúde tudo, é total, né? Eu e meu marido. Então, a gente vê muita coisa, assim, que marca, tanto pro lado positivo, né? Que são questões que falam, nossa, que bom que deu certo. Esse paciente de 30 anos mesmo, eu nunca esqueci essa fala dele, né? Meu Deus, eu sofri a vida inteira achando que eu era burro. Eu fui rotulado, que eu vi de castigo e eu tinha era isso, era TDAH. Foi uma fala que me marcou muito. Eu falei, como que ele não sofreu a vida inteira, né? Por que ele não sofreu a vida inteira? Né? Mas é igual o doutor Rafael, da última vez que ele veio aqui, ele falou que o problema era o sofrimento. É que assim, você não quer olhar agora, mas você não vê o sofrimento, porque daí você percebeu algo bem no início da infância, quando ainda não vai para a escola, aí você ignorou. Quando começa a ir para a escola, começa a aparecer mais problemas, não vai diminuir. Não. E a criança sofrer. Sim. Porque daí um adulto tem que pôr limite. Sim. E daí vai sofrer, e daí... Porque a criança não sabe se defender, a criança não sabe buscar consulta, gente. Exatamente. Se o pai e a mãe não buscar consulta, aquela criança vai continuar sofrendo. Muito importante essa Tantos diagnósticos de autistas que são deixados de lado porque a mãe e o pai não querem ver. E a estimulação precoce com autismo é muito importante, né? Estimular aquela criança precocemente já, mesmo às vezes não sendo autista daqui a um tempo, mas ela está com atraso de desenvolvimento, tem que fazer estimulação. As pessoas, inclusive a gente comentou até isso com o Dr. Rafael, as pessoas na internet, sai da tela da internet e passa daí para a sociedade como um todo, eles estão com um negócio de, no tempo dele. Não, ela é assim, mas é no tempo dela. Não, tudo no seu tempo, no tempo dela. E a gente falou muito sobre isso, né, Mari, com ele. Que na verdade a criança ela tem ali as idades, as faixas e ela tem que atingir. Isso mesmo. Que lembra que eu te falei? Que a criança tem um desenvolvimento infantil para ser acompanhado desde 0 até 12 anos de idade, que é esperado do desenvolvimento infantil. Ele comentou que assim, você até pode dizer que criança tem o seu tempo, mas Sim, dentro do normal para aquela faixa etária. Na escala, isso. Na escala. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê pessoas de grande renome, que tem muitos seguidores, a pessoa fala, é assim, a minha filha é assim. Tudo bem, eu entendo o lado dela querer proteger como você lida com as pessoas, né, se envolvendo na sua vida. E eu nunca tinha ouvido uma resposta tão inteligente de um famoso. E ela falou assim com muita tranquilidade, Fausto, existe, né, essa internet das pessoas, mas
pense, eu entro na casa delas todo dia à noite numa novela. Então é exatamente isso. É por isso que você influencia. Porque eu estou no sofá da minha casa, estou com o meu celular, você está dentro da minha casa. Né? É 24 horas aquilo ali, porque hoje com o celular a gente é muito mais influenciado e muito mais, Muito mais fácil, né? do que com a TV. Sim. Né? Porque a TV, eu nunca, pelo menos nunca presenciei na minha casa, nunca foi assim, de uma TV ficar ligada 24 horas por dia. Fica. Né? Vendo todo tipo de informação, porque a gente está no Instagram ou TikTok, a gente é o tempo inteiro você tem informações. E influência. Diferente, entendeu? Agora, se você cedo você lê o quê? Umas 15, 20 postagens de frase motivacional, se você fizesse 3 daquelas ali por dia, você Já ajudaria. você vai. E claro que a gente entende também que às vezes as pessoas, por ser dessa forma, as pessoas acham que elas podem atravessar um limite. Né? A gente também entende que há um limite. De comentar, né? Por exemplo, quando você aponta o dedo para o filho do outro, que para o filho, é a coisa que mais dói, né? A vida é alguém apontar o dedo para o nosso filho. Se a gente não gosta de ouvir, muitas vezes, um apontamento ali das pessoas do nosso convívio, imagina só de uma pessoa na internet escrevendo lá a sua foto com a sua filha, que a sua filha está atrasada, que a sua filha não está falando, que a sua filha não está falando. Né? Mas isso daí você tem que ter uma maturidade. E no atraso de fala não necessariamente só é o autismo, né? Tem várias questões, né? Já atendi paciente que não falava. Aí a mãe foi ver, a criança estava com a linguazinha presa, tinha que fazer o piquezinho. E aí a mãe já estava desesperada, era só isso. A mãe estava desesperada, achando que era autista, se levou para mim, com 2 anos e pouquinho. Aí na hora que ela levantou a boquinha para conversar, minha língua presa. Eu falei, não, mas você já levou ela no otorrino? Não, então eu falei, acho que a linguinha dela está presa. Só isso. Imagina, coitada dessa mãe, imagina o Sim, porque a internet não tá falando, é autista, não tá, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que é muito importante, porque trouxe muito conhecimento para as pessoas procurarem ajuda, também é perigoso. Tocando nesse assunto do autista, hoje, nos dias de hoje, tem mais busca e mais diagnósticos, assim, né? Porque o pessoal está buscando mais, ou porque é algo, não sei se posso dizer assim, genético, que está vindo, que sempre teve, né? A questão é o conhecimento, a ciência. Eu questiono porque às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, meu Deus, agora tudo é autismo, como se fosse algo que as pessoas quisessem ser diagnosticadas, entende? Então, por isso que eu queria colocar isso para você trazer para nós, para realmente ter assim que, então sempre teve. Sim, evolução da ciência. Né? As pessoas têm hoje o diagnóstico, coisa que não tinha anteriormente. Olha só. Que eram os esquisitos, né? Sim, antissocial, não conversava com ninguém, ficava quieto. Às vezes eram até medicados, né, com medicamentos psicóticos, porque a família não sabia o que estava acontecendo, era tratado como um paciente esquizofrênico, alguma questão em si, então, falta do diagnóstico certo. Meu Deus. Aproveitando que a gente está nesse assunto, eu vou dar uma olhadinha aqui, que a gente tem algumas... nós temos umas perguntas. Dos nossos... O pessoal deixou a gente abrir uma caixinha de perguntas. Sim. E várias pessoas perguntaram. Aí tem algumas aqui sobre o autismo, então eu vou fazer essas primeiro, tá? E tem uma que são várias. Vamos ver. Tá. A pessoa perguntou assim, quais são os sinais mais claros de TDAH e autismo na infância, especialmente antes dos 2 anos? O TDAH, antes dos 2 anos, é difícil de pegar. Por quê? Porque a criança com até 2 anos de idade, ela é uma energia total, né? Então, toda criança vai ter aquela energia de levantar, descobrir o mundo, sair, brincar, correr, levantar, que é uma hiperatividade, né? Ela vai concentrar muito na televisão e não vai concentrar para a mãe, porque o estímulo visual é muito mais atrativo. Então tem que observar isso. Entendeu? Então, assim, até 2 anos, o TDAH, bem complicado. Meio que passa, assim, não consegue ser algo concreto. Não, é muito difícil ainda.
O autismo já dá, né? Que a gente lembra do desenvolvimento infantil. Uhum. Ela tem que entrar naquele desenvolvimento, tem que apresentar aqueles desenvolvimentos. Não está dentro daqueles desenvolvimentos, aí buscar ajuda. Claro que 2 anos, como se trata de um cérebro em formação, muita coisa vai acontecer ainda. Então, pensa, um cérebrozinho pequenininho que está em formação. Então, ele vai alterar muito. Então, veja, 2 anos é uma idade que eles querem procurar bastante avaliação neuropsicológica, eu até falo. É? 2, 3 anos. Espera mais um pouquinho, vamos esperar, porque assim, tem testes? Tem. Mas a bateria neuropsicológica é menor em questão de testagem. Né? Tem. São testes fidedignos, são testes bons, mas a gente não tem tanta proporção de testes neuropsicológicos, de alterações cognitivas nessa faixa etária. Né? Entendi. Então, se aguardar um pouquinho. No autismo em si... No autismo vai apresentar mais sintomas do que o TDAH, né? O TDAH, a partir de qual idade você já é interessante fazer um... A melhor idade para TDAH, 6 anos em diante. Né? Por quê? 6 anos já tem que ter aprendido a ler e escrever. Né? 6 anos ele já está no primeiro aninho da escola. Então, no primeiro ano tem que ter a rotina, tem que ter as regras. Ele não está naquelas regras, ele não está prestando atenção na sala de aula, ele não obedece o professor. Né? Então, de 6 anos em diante é uma boa avaliação. Entendi. Já o autismo, 2 anos anterior, por exemplo, até 2 anos, né? Então, já que você está com suspeita, procura clínicas que te façam estimulação precoce. Porque se ele foi estimulado e ele der certo, ok, ótimo. Entrou no padrão, entrou dentro da linha mediana ali, pronto. Não entrou, ele está com dificuldade ainda com estimulação, aí é mais um quesito para a pessoa ficar preocupada. Ir atrás, correr atrás do diagnóstico. Entendi. Temos outra questão também referente ao autismo. Criança com autismo, ela deve ser tratada como as outras ou ela precisa de um tratamento especial? Nossa, Os dois. Pergunta legal. Os dois. Porque ela é uma criança, Uhum. ela tem direitos e deveres como todas as outras crianças têm, mas ela precisa de um estímulo a mais. Ela precisa de um olhar diferente, um olhar a mais. E eu já vou emendar na outra. É que você acredita na inclusão de uma criança com autismo na escola e um meio social melhora o desenvolvimento? Ah, sim, já vi muito pacientinho com autista escolar normal, regular. Claro que por fora da escola, aquela criança tem as terapias, né? Uhum. Terapia ocupacional, psicologia, trata com psicólogo, fonoaudiólogo, né? E a escola, ele vai entrar no ritmo de todas as crianças, normais, igual a ele. Então, como você falou, os dois, né? As terapias individuais para aquela situação e também estão indo na escola no dia a dia. Algumas mães têm E eles melhoram, resistência, tem. né? Eles melhoram com os amigos ao redor. Eles pegam o autismo, por exemplo, ele tem a dificuldade de socialização. Se ele está com aquela turminha há muito tempo, ele vai acostumar com aquela turminha, ele vai gostar daqueles amiguinhos. Ele vai comunicar-se mais com aqueles amiguinhos. Né? E ele criança repete comportamento, gente. Né? Claro que o autismo ele tem dificuldade de imitação também. Mas assim, ele não é que ele tem dificuldade de imitação, que ele não vai imitar. Se ele está num ambiente que as crianças estão todo mundo fazendo uma atividade lúdica ali, ele vai querer fazer também. Né? Por ver as outras crianças. Claro que com muito estímulo, né, gente? Não dá para começar de início já fazer assim. Entendi. E acho que do autismo agora, o autismo, ele tem uma causa durante a gestação? Ele tem uma causa específica? Olha, durante a gestação é bem complicado porque, assim, muito do que a gente passa durante a gravidez, a gente pode passar para a criança.
Mas acredito que cientificamente, posso até estar errada, cientificamente não há provas. Porque se trata de uma questão genética, de alterações de desenvolvimento. Porque dentro do útero são desenvolvimentos o quê? Neurológico, dentro do padrão, vai desenvolver os órgãos, o cérebro vai desenvolver ou não vai, depende de cada criança, né? No caso de uma formação cerebral. Então, assim, dentro do útero, não. Acredito não. Se ela chamar uma fonte, ela me passa, eu quero saber. É interessante, é importante a gente falar sobre isso, porque tudo que acontece com os nossos filhos, nós temos a mania de chamar a responsabilidade para nós. De culpar. Então, por exemplo, eu tive um filho e tem o diagnóstico de autismo, e eu olho para mim na gestação e falo, olha, né, eu poderia ter feito isso ou aquilo. Esse não é a causa. Né? Não é a causa. Então, até questões emocionais, né? Porque eu tive depressão na gravidez dele, por isso que ele é assim. Não necessariamente é assim. Não quer dizer que seja. Não, claro que uma gravidez saudável, equilibrada, faz bem para uma criança. Mas a gente não tem que se culpar, né? Então, a mãe fez o melhor. Você fez o melhor. Eu não sei se essa mãe tem ou não uma criança autista, mas não tem que se basar nisso. Ela tem que pensar em procurar o diagnóstico. Daqui para frente. E ajudá-la aquela criança. Tira a culpa pra cima dela. Mesmo se tivesse, ela provocou isso? Não, porque ela quis. Nunca. Nossa, Não, gente, então. imagina. É que eu acho que, igual a Thalissa falou, eu não sou mãe, mas quando você vê os relatos, ele sempre é alguma coisa que deixou de fazer. Você chama para você. Porque, caiu. Nossa, mas se eu tivesse sempre se colocando ali como se você pudesse impedir tudo, ou fosse responsável por tudo que acontece com Só Deus, né, gente? Somente. Teve uma outra seguidora, né, outro ouvinte, que agora ela já foi mais pro lado, assim, tecnológico. O que a tecnologia está fazendo com os cérebros? Mais retardatários ou inteligentes? Depende de como você estiver utilizando a internet. Como Não você é só da consome internet. isso, então? Como você consome? Como você utiliza, porque, olha, igual eu te falei, se você for na internet para estudar, não sei vocês, mais novos que eu, né? Quando eu fiz faculdade, a gente não tinha acesso à internet, tinha, né? Mas não era tanto acesso como hoje, né? Tinha artigos científicos excelentes, tinham, mas eram bem menos do que hoje. Hoje em dia, se você quiser estudar a causa do autismo com artigo científico, você estuda. Isso vai te engrandecer, vai acrescentar na sua vida. Agora, vai colocar no Google e uma informação não é científica, não tem causa de, assim, envolvido com estudo, não vai te engrandecer, né? Não vai te valorizar. O estudo, sim. Checar a fonte também seria uma... Sim, Mas vou aprofundar um pouco o questionamento. A geração TikTok. Que tudo é o TikTok, que só tá ali, um perigo, né? que é só dança, que é só vídeo. Na rede social são todos amigos e pessoalmente estão todo mundo no telefone, mexendo no TikTok. No seu olhar, mexendo no celular. No seu olhar agora, sem dividir em mais inteligentes ou mais... o que você acha que esse excesso dessa internet pode fazer com as crianças? Esse excesso de uso. Independente se é somente, porque não vai ser somente para o estudo, o excesso mesmo. Ficar preso ali na rede social. Vai limitar, né? Porque eles não vão ter um conhecimento, por exemplo, de uma biblioteca, de parar para estudar na biblioteca. Por quê? Porque às vezes buscam informação de qualquer forma na internet e fica naquilo, né? Eu tenho filhos adolescentes, né? Então elas falam assim, não, mas eu vi na internet. Você viu de onde foi a fonte? Então olha a fonte, né? Então ela pode ser benéfica, sim, mas ela também pode prejudicar. Acho que por isso que a pergunta dela, né? Tanto que pode fazer mal para o cérebro, né? Pode fazer bem. Tem muito mais para fazer bem do que para fazer mal.
né? Mas é o jeito que você vai utilizar. De que maneira? Perfeita colocação. Realmente, a internet ela tá aí, ela ajuda muito, mas cabe, né, como pais, limitar e ver. E eu achei bem bacana que você falou, mas da onde que é? Qual é a fonte? Porque às vezes, assim, a gente tá ali olhando, lê um negócio e às vezes até toma como verdade. E só depois vai pensar, nossa, mas eu não olhei a fonte. Isso. Eu não olhei da onde que tiraram isso. Será realmente que é verdade? E com as fake news é cada vez mais difícil. É que ainda agora tem os avisos, né, de fake news. Mas é cada vez mais difícil você conseguir, de uma forma rápida, identificar se aquilo é verdade ou não. Uhum. Deixa eu ver aqui, só se tem mais alguma perguntinha que eu deixei passar. Para ninguém ficar bravo comigo. Não, mas se quiserem mandar mensagem para mim no meu Instagram, no direct, perguntando, eu respondo. Legal. Olha, pessoal, que vocês bacana. quiserem. Se vocês quiserem algo, Se né? for Ou se alguma aprofundar. Sim, pode mandar no meu Instagram que eu respondo, sim. Aqui colocaram assim sobre a inclusão de autistas severos, nível 3, nas escolas públicas. Pois é. A gente tem uma deficiência em rede pública, né? Tanto é que hoje em dia, para a gente fazer correções de testes, a gente tem escola privada e escola pública, tabela para a gente utilizar. Então você vê que não é a mesma formação. Sério? Infelizmente, né? Não é a mesma formação, né? Então, assim, se aquela mãe não tem condições, vai ter que colocar na escola pública. Só que aí volta para aquela questão de novo que eu disse. Deixa na escola pública e investe em tratamentos. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia. Procure redes públicas, né? E foca no tratamento. Então, digamos que se é uma mãe que tem que dividir onde que ela vai investir. Isso. Se ela investe numa escola particular ou numa pública ou nos tratamentos. Você aconselha? Depende, tudo tem público também. As terapias também têm públicas. Entendi. Tem também, Será entendeu? que atende a demanda? Então, hoje em dia, essa questão do autismo, eles estão batendo muito em cima disso. Porque as famílias não podem esperar. Então, eles estão batendo seriamente em cima, né? Para melhorar as condições de tratamento deles, né? Então, assim, futuramente, a gente tem mais a avançar ainda melhor com o tratamento do autismo do que hoje em dia. Então, assim, mas há 10 anos atrás, estamos muito melhores. Então, a tendência é melhorando cada vez mais. Por quê? Por conta do diagnóstico. Né? Da descoberta do diagnóstico, do avanço da ciência. Entendi. Das perguntas dos nossos seguidores eram essas. Achei bem pertinentes. Não são. E perguntas inteligentes. Eu acho que cada vez mais o pessoal está querendo informação relevante, coerente, que saiba que tem um embasamento. E muito bom que você deixou assim, as suas redes sociais livres à disposição. Direto me perguntam, direto. Eu posto alguma coisa, entro lá. Eu tô vendo assim, eu vou e respondo. A gente tá ali, foi igual a Bruna falou, né? A gente tá ali entrando na tela da casa da pessoa, entrando. Por que eu não vou poder responder? Se eu tô levando a informação e causa dúvida, eu respondo, não tem problema nenhum. É informação, né? Cabe a gente passar, né? É muito importante. Jaque, de tudo que a gente conversou aqui sobre a tua profissão, foi a qual você foi escolhida, né? Fui escolhida, vocês me pegaram hoje. Eu nunca pensei por esse lado. Parabéns pelo insight. O que você mais gosta e o que você menos gosta dentro da sua profissão? Eu gosto dessa ajuda de clarear a pessoa, assim, falar, nossa, é isso que eu tenho, então. Nossa, ele tem isso. Resolver um problema na vida da pessoa. Isso, né? Que alívio, ele não deu. Que alívio, eu descobri até agora, né? Igual uma mãe de uma autista de 27 anos. Eu esperei a vida inteira para alguém me falar que minha filha é autista e ninguém falava.
Ah, então ela já... Porque vai passando, porque assim, porque ela tem 27, ela não tem 10, não tem, né? Diagnóstico mais lá de trás, né? Estamos falando de um autista de 27 anos de idade, né? Então, essa hora, assim, eu falo assim, vale a pena a psicologia, eu gostei, é isso que eu gosto, sabe? Assim, é isso que eu quero. Foi um alívio. Foi. E agora ela tá tratando, né? E aí fazem reabilitação. Aí, depois do laudo, quem precisa de reabilitação neuropsicológica continua comigo. Aí eu continuo fazendo a reabilitação. E em que consiste essa reabilitação? Testes? Tarefas, exercícios, tanto no consultório quanto fora do consultório, tanto para casa. Que legal. Tipo, um autista, por exemplo, que às vezes tem dificuldade de socialização. A tarefa de hoje vai ser a gente ir no barzinho da esquina, comprar uma água e um suco. Aí ele vai na frente, eu vou dar o dinheirinho para ele vai na frente, vai no barzinho, pede a água, pede o suco, pega o troco e volta para mim. Só que assim, eu acompanhando, né? Do lado, não posso sair. Atrás, eu não posso inibi-lo. Ele vai sozinho fazer a conduta. Ou ele vai no BK comprar, fazer o pedido do Burger King lá, sozinho. Eu vou acompanhá-lo. Isso fora, dentro do consultório, são nossos treinos. São as nossas atividades. Olha, parece de estimulação cognitiva. Parece uma coisa pequena, né? Mas é um grande passo. Porque se a gente faz tudo isso no automático. Eles não, né? Eles têm a dificuldade. Sempre. E assim, as mães também precisam fazer isso também, as mães dos autistas, né? Deixar ele. Deixa ele ir. É difícil deixar o filho fazer uma coisa que você está vendo, que ele tem medo, Que ele sofre para fazer. Ou que você resolve rapidinho, muito mais fácil, né? Você vai fazer. Também, né? Isso é verdade. Muitas vezes a gente dá a comida na boca do filho. Thalys? Não, mas seus meninos comem direitinho, bonitinhos, né? Que fofos, Eles né? são lindos. Meu Deus. Mas a gente, essas coisas pequenas, assim, que a gente quer muito de faz, né? Sim, e você vai dar autonomia para a criança, né? Até digo assim, às vezes, que acredito que o pai dá mais segurança para a criança do que a mãe. Por quê? Porque a criança está aprendendo a subir escada. A mãe vai, não. Ela tá mão na fralda ali, vai segurar a criança, não subir. O pai tá olhando e fala assim, meu filho, vai lá, você vai dar conta. Ih, se cair vai levar um capote. É isso que eles pensam. E ele vai, e a criança vai. Né? E aí a criança vai se sentir mais segura, porque ela deu conta de subir escada sozinha. Sim, e alguém confiou em mim, meu pai confiou em mim. Isso, entendeu? Olha para você ver como às vezes, né, quando se tem filho, a gente faz tudo ao contrário, né? Sim. Porque eu vejo assim, eu sempre tive assim, primas mais novas sempre ali comigo, e daí você sempre, não faça isso, tome cuidado. Assim você vai. Então, gente, 10% dos traumas dessa criança aí foi eu que coloquei. Porque daí você fala, você deixa a pessoa insegura, aí depois você briga com ela quando joga. Olha, se pode acontecer tal coisa, olha. Mas ó, cuidado com a culpa. Né? Você não faz por mal. Não é assim, a gente analisa que não faz por mas mal. a mãe sempre vai se culpar. A culpa vai ser sempre da mãe. Tem um livro que chama A Culpa é da Mãe, muito, muito lindo esse livro. E é isso, a mãe vai sempre se culpar. A mãe não Cuidado. ensina, a mãe não A faz. a própria mãe se culpa, o outro se culpa, assim, ninguém faz porque Eu tive quer fazer tudo errado, né? Eu tive um período já que eu me culpava. Meus filhos, quando eram bebês, ali, antes de 1 ano. Então, o que acontece? Quando o filho é muito pequeno, você tem muitas tarefas para fazer com ele. Então, você tem que dar mamar, você tem que dar um banho, você tem que trocar fralda, colocar roupa aí, né? E isso tudo, sucessivamente, se acontecer um acidente, sujar roupa, tem que fazer de novo. Então, o que acontecia muito? Eu ficava só com um filho, entendeu? Tinha babá, que me ajudava, e aí, por exemplo, esse aqui, tá? Então, aí quando dava noite, quando eles dormiam, eu ficava me sentindo muito culpada. E tinha dia até que eu chorava. Porque eu falava, nossa, hoje eu não cuidei do meu filho. É uma culpa. Porque você fala, nossa, mas olha, eu tenho os dois, mas você não dá conta, você não consegue. É impossível. Mas olha a reabilitação neuropsicológica.
Planejamento. Fazer um pouco para um pouco para o outro. Planejar o seu dia. Hoje eu vou dar uma mamadeira para a Ana e depois eu vou dar a comidinha pro Gabriel. É Biel, né? Gabriel, né? Gente, a Ana tá Bielzinho. Biel. E vou dar almoço pro Biel. No jantar, eu vou deixar os dois comerem sozinhos. Pra eles estimulando. Se tivesse planejamento realmente, né? E também tem aquela, o filho preferido, que a mãe tem filho preferido. É o que tá doente. Não é? O filho preferido é o que tá doente, é o que ali tá com alguma coisa que ele necessita mais. Então tem isso. Eu vejo isso lá em casa. Geralmente o Gabriel que fica mais doentinho. Então, assim, é o filho que precisa mais de você, tá na tua redoma ali. Aí depois você olha e fala, olha, eu deixei de participar. Então, troca o seu termo, não preferido. Acredito que o filho que tá te dando mais demanda. É aquele filho que tá te causando uma preocupação. Isso. Então daí você fica com ele ali até como se fosse assim, até ele não firmou. Tá. O filho que dá trabalho, que mexe com drogas, o filho que é alcoólatra, ele vai te dar uma demanda maior, uma atenção maior do que o filho que não dá. Porque ele é certinho, ele é correto. Tá tá tudo certo. É que daí de fora, quem tá olhando de fora pode achar que é o preferido. Acha, as pessoas mas falam. na realidade é porque é a demanda. Ele exige a demanda maior. Exatamente. Isso. Particularmente, eu adorei o dia que você filmou a Ana bebendo o suco preto dela no bico. No copo? Não, no bico. Nossa. Suco preto, enganar com a Catarina. Não, e eu pergunto o que é aquele suco Suco preto. Agora eu vou chamar regra em casa, não vai mais comprar suco preto. Nem que é grande, nem que é pequeno, tão não toma suco preto. pequenininhos, né? Tão pequenininhos, né? É melhor uma alimentação mais saudável, né? Não, mas é o que... Quem que põe a comida em casa? É a mãe. Contrabandista sou eu. É a gente que põe a comida em casa. Eu mesmo tô levando. Exatamente. Mas aí é radical, gordo de todos. Porque a criança vê. Entendeu? Sim. A criança vê, quer e deita no chão e grita. Sim. E joga as coisas, entendeu? Pra conquistar. Teu Ele amigo vai tá tem filho testando. bebê, ela manda kkkk, teu filho faz isso? Ela fala ela sabe que vai fazer ela também. Porque é da idade também, da idade. Do meu infantil, vai te testar, ele vai pedir, se você não der, ele vai chorar. Já que a gente entrou nesse campo, por exemplo, eu tenho lá o filho e eu falo assim, não vai pegar. Chorou, esperneou, eu peguei e dei. Da próxima vez, ele já vai saber que ele vai ganhar no grito. Vai fazer tudo igual. Ou até mais. E daí vai chegar uma hora que ele só vai pedir no grito porque ele sabe que ele vai ganhar. Comportamento aprendido. Olha só. Porque às vezes a gente escuta essas pré-definições que a gente comentou no início. De você falar assim, meu filho chora por tudo. Ou eu dou porque só chora. Porque se eu não dou, chora. Aí, como eu não tenho filhos, né? Não tenho essa... Eu queria saber se é algo que a criança, sim, ela já pega aquele feeling, assim, que se eu chorar, a minha mãe vai me dar. É mais fácil ceder, né? Do que estar sempre educando. Educar é muito difícil. Dizer não. E segurar o não. É muito difícil. Isso. É muito difícil. Mas é necessário, né? Mas lá em casa eu não lido muito bem com isso, sabe? Então, porque causa um negócio, um estresse muito grande em você, quando uma criança principalmente está deitada no chão, e a criança é um negócio, ela tá deitada no chão aqui gritando, e você sai daquela atrás de você gritar e deitar, né? E te empurrando, tipo assim, entendeu? Aí você abaixa na altura dela. Daí você fala, Calma, entendeu? criança. E ele grita no teu ouvido, grita, entendeu? Às vezes vem porque ele bate em você também. O meu filho fez isso esses dias. Todo dia, na verdade. E aí, você tenta segurar, e tem horas que você perde a paciência, porque aí você não tem só o filho, né? Tem outras coisas ali. Então, ou deixa, ou em casa, eu tô muito cuidado com isso. Quem deu isso aí? Então tá, então deu. Então vai sempre dar, né? É o celular? Então se quebrar não tem problema, porque ele é criança, ele não sabe se quebra. Isso mesmo. Então você deu? Não, então joia. Agora, aí no outro dia, não vou dar, então não. Lá em casa a gente toma muito cuidado com isso.
E para pegar as coisas também, porque agora eles sobem nas coisas e pegam, entendeu? Então, por exemplo, vai pegar um negócio que quebra. Então, tá. Quem deu para pegar? Então, tem que olhar, tem que cuidar. Agora, essa pessoa... E eles já sabem também. Eles testam o Eles ambiente. são muito inteligentes. Eles testam o ambiente. Porque lá em casa é o Heraldo que dá chocolate. Eu é muito raro dar. Então, eles estão aqui, ó, tranquilos em casa. Se eles escutam a porta, eles olham, é o Heraldo, ele sai, ele tá fazendo o que tiver. Ele sai e fala, papai, chocolate. E o Heraldo vai sorrindo e entrega. Tá igual ratinho de laboratório, né? Eles são igual os ratinhos de laboratório. Estão Baixa acostumados. a ratinha, vem o chocolate. Já sabe, eles sabem. É, mas é comportamento aprendido. E daí a gente... Inteligentíssimos, parabéns pra Isso é eles. inteligência. É inteligência. E o Heraldo... Reforça. Ratifica. Reforça. Isso, exatamente. Mas cria o dia do chocolate. Hoje é sábado, hoje é o dia do chocolate. Olha, legal. O dia da Coca, lá em casa tem o dia da Coca. Porque, assim, a minha filha ama Coca-Cola. Se deixar ela tomar Coca-Cola inteira sozinha, a mais velha. E a mais nova tá indo no gás da outra. Não, lá em casa tem o dia da Coca-Cola. Aí, o sábado é o dia da Coca-Cola, elas tomam Coca-Cola. Sábado e domingo, né? Tem 2 dias da Coca-Cola. Domingo só almoço, janta não. Aí a janta já tira. Aí é suco, a gente sempre suco natural, essa suco ideia da é legal. fruta. Eu sempre, assim, todos os dias é suco de fruta mesmo. Então, assim, para mostrar que isso é saudável, né? Que isso é regra. É a minha casa, minhas regras. Entendeu? Leva uma coca lá na segunda-feira pra ela de Pra presente. você ver o que acontece. Eu vou te levar chocolate lá, né? Vou fazer uma panela de brigadeiro pra Ana e pro Biel. Pra Biel, tem chocolate. E a Jaqueline é vizinha. É, de lado, de muro, né? Tá pra jogar o chocolate do outro lado. Que perigo. Perigo. Mas é isso. Que bom. Então, estamos... Acho que foi, né, amiga? Finalizando, né? Estamos finalizando. Acho que Fizemos todas as perguntas do pessoal aí que interagiu. acho que conseguimos adquirir um pouco dos seus conhecimentos. Mas, para terminar, a gente sempre, como de praxe, a gente gosta de trazer uma última pergunta, que é a história da sua vida. Qual é a história da sua vida? Algo que se falar de Jaqueline tem que ser falado. Nossa, se eu falar isso aqui, vai ficar convencido. É que assim, na hora que falou, assim, me veio a primeira pessoa na minha cabeça, veio meu marido, né? Olha aí, Ivan. Porque assim, tem 22 anos que nós estamos juntos. Então, assim, desde 18 anos de idade. Então, eu vivi muita coisa com ele, né? Tanto a faculdade foi ele que me colocou, na psicologia, tudo, né? Contei pra vocês. E então, assim, a história da minha vida não pode faltar a ele. Mas depois também, acho que ele veio primeiro, né? Ele veio primeiro, depois o dia da minha formatura, né? O dia da minha formatura foi, assim, uma conquista muito importante para mim, né? E como foi? nossa, foi lindo, né? Goiânia é muito bom, Goiânia é muito cheio de festa, Goiânia tudo estavam tudo maravilhoso, foi uma festa muito linda. Meu pai, minha mãe muito emocionados, meu pai até hoje é puxa-saco. Minha da profissão, minha mãe também, eles dão muito valor, nossa, eles adoram a minha profissão, adoram assim, a minha atuação. Então, para mim, aquele dia foi muito importante. Então, você acha que o dia do meu encontro com o Ivan, encontro assim de vida mesmo, né? Minha formatura, meu casamento, nascimento dos meus filhos. Acho que são as páginas, assim, né? 4 momentos. 4 momentos, nascimento dos meus filhos. Foi muito importante também, que ele concretizou a minha família, né? Que eu sempre quis ser mãe. Já era Era louquinha pra ser mãe. Desde novinha. E aí concretizou. Conta pra gente sobre a sua vinda pra cá, Jaqueline. Como que você veio parar aqui em Campo Sim, pois é. Foi há 15 anos atrás, vai fazer agora esse ano. Meu marido, ele é oncologista, né? Ele mexe com a área da oncologia, na parte da radioterapia. E aí procuraram um radioterapeuta em Goiânia, no hospital de Goiânia, que é o Hospital Araújo Jorge. Ligaram lá, acharam ele lá.
fizeram a proposta, viemos para Campo Mourão, conhecer a cidade, conhecer o hospital, fez o contrato, assinamos o contrato, ele assinou, né? E aceitamos a proposta e viemos para cá. Que loucura. Aham, viemos nós dois na mala, botamos a mala no carro, as coisas no carro e embora mudar. E mudamos, e ficamos aqui até hoje, que é bom continuar, né? Porque já é nossa cidade, já. Sim, porque já firmou aqui, né? Já, As filhas já. estão crescendo aqui. Sim, já somos daqui de Campo Mourão. Muito legal. Com um pezinho, né, na raiz, que nunca deixa de apagar, né, na memória da gente. E a tua família bem? Vem, é longe, né, 1000 quilômetros, vem, dá um dia inteiro de estrada. Então, pegar avião, tem que pegar avião em Goiânia, que a minha cidade natal é Jataí, que é 300 quilômetros de Goiânia. Eu e o Ivan, nós estávamos em Goiânia e viemos para Campo Mourão. Mas a nossa família é de Jataí. Então, para ir para Goiânia, tem que pegar avião, 300 quilômetros, pega o avião, vem para cá, para em Maringá, tem que buscar. Então, todos eles têm carro bom, carro grande, vem de carro, que vem o dia todo, que é mais fácil do que ficar fazendo esse trajeto todo. Até a gente também não compensa, a gente encher de carro também. Desgasta. As crianças vão dormindo, desgasta demais. Nossa Senhora, eu tenho pânico de aeroporto. A gente só pega quando não tem jeito mesmo, É né? enorme também, né? Não, e aquela sabe correria de criança um lado daqui? para o outro, corre com mala, corre para lá. Né? Deus me livre com aquilo. E menino não corre, sem família não corre. Não dá. Carro é muito mais confortável, né? Melhor. Bom, então, Jaqueline, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite e ter vindo aí, principalmente na nossa estreia, né? Que não foi, para quem está chegando agora, não foi nada combinado. Eu convidei a Jaque, daí surgiu a oportunidade da gente mudar o formato do programa e vir aqui para o YouTube. E nós queremos agradecer vocês que estão aqui, o pessoal que interage no Instagram com a gente, tá? Gente, nós temos uma assessoria de marketing, mas quem opera a nossa rede social somos nós. Então, eu e a Mari, nós vemos ali todos os comentários, todas as perguntas nas caixinhas, as curtidas nas fotos, o pessoal que manda ali, que comenta no direct, tá? Então, nós gostamos de tudo isso e nós procuramos passar para vocês exatamente o que vocês nos pedem. Porque ali a gente recebe muitos pedidos, né, Mari? Sim. As pessoas, né, sugerindo nomes, fazendo perguntas igual fizeram hoje para a Jaqueline. Então, muito obrigada. Nós estamos muito felizes com o programa, com vocês. E é isso. Também quero agradecer, né? A Thalissa já colocou, mas eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente, que nos acompanham, que curtem as nossas coisas, que se inscreveram aqui no canal. E que nós fazemos isso aqui para vocês, então quando vem um feedback a gente fica muito feliz. Então, agradeço também você, gostei muito de te conhecer, Jaqueline. Seu conhecimento, a forma como você passa, foi muito esclarecedor para mim e tenho certeza que para todo mundo que estava nos ouvindo e que vai ainda nos ouvir. Uhum. Então, fico muito grata por Obrigada. ter participado desse momento, vai ficar marcado, né? Sim, Para sempre, muito por ser Eu a amei, primeira. gente, aqui ficou lindo. Ai, obrigada. Lindo, amei. A cara de vocês, né? obrigada!